Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Encontro Muda Tudo. Eu sou a Tatiane Pontes e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho das minhas experiências, da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida, através da palavra, através de experiências. E hoje fui fazer minhas atividades, já fui para academia, já fui correr. E eu fiquei perguntando pro Espírito Santo: Senhor, que palavra que eu vou falar hoje, né? Que conteúdo que eu vou gravar hoje? O que o Senhor quer que eu comunique, né? Eu tenho um caderninho aqui, gente, que eu ganhei, vou mostrar pra vocês, de uma amiga da Sul, que é um caderninho, gente, que eu carrego ele pra onde eu vou. Eu vou pro monte orar com as minhas amigas, eu levo. Eu vou pro culto, eu levo. Ele sempre tá na minha bolsa. Por quê? Porque o Senhor, ele não tem hora pra falar. Muitas vezes ele vai falar com você no meio do seu dia. Às vezes vai ser num culto, às vezes vai ser no monte, mas às vezes vai ser aí na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Então sempre tenha esse hábito de anotar aquilo que Deus tem falado com você ao longo do seu dia, na sua rotina, na sua vida diária, porque ele fala na sua vida diária. E hoje, como nós vamos falar sobre rejeição, porque quando o Senhor me falou para falar sobre isso hoje, ele foi muito pontual comigo. Nós precisamos voltar ao início para entender algumas coisas, né? Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida e aquilo fica enraizado, a gente tem uma raiz daquilo na nossa vida, mas a gente nem percebe. Então, às vezes, a gente tem algumas atitudes, né, uma conduta que não é tão bacana e a gente não consegue entender o porquê que a gente reage daquela forma. Então é muito importante a gente voltar no início, né, da nossa história, da nossa trajetória de vida, para a gente poder entender por que eu me comporto de certa forma, né? E a raiz da rejeição, ela é algo que o Senhor começou a trazer clareza na minha mente em 2014. Mas antes de falar de mim, eu quero falar do maior exemplo que a gente teve de ministério, de ser humano, de conduta, de ação, de exemplo, Jesus, né? Ele foi o nosso maior exemplo em tudo. E aí a gente para pra pensar, fala assim, mas Jesus era filho de Deus, mas ele se fez carne. E assim, quando a gente para pra pensar, pra meditar no que Jesus passou sendo perfeito, como que a gente acha que eu e você não vai passar por certas situações, né? Mas eu quero ler com vocês Isaías 53:3, que fala assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos estima. E aí a gente fala assim, cara, eu tô falando de Jesus aqui, né? E aí a gente se coloca ao lado de Jesus, humano, pecador, a gente acha que a gente não vai passar por algumas coisas, né? E tendo esse entendimento sobre o que Jesus passou e mesmo assim não mudar o caráter de Jesus, foi uma das coisas que me trouxe clareza e uma nova postura mediante a minha história, né? A minha raiz da rejeição, ela começou no ventre da minha mãe, quando eu sou a caçula de 3 irmãos. E quando a minha mãe estava grávida de mim, minha mãe já tinha um relacionamento muito complicado com meu pai. Meu pai tinha muitas amantes e era um relacionamento marcado por muita dor, traição. A minha mãe já carregava uma marca de rejeição da sua parentela e a minha mãe levou isso para o seu relacionamento. E meu pai também tinha suas dores e carregava também ali a sua história. E os dois juntou isso e ninguém buscou em Jesus a cura até então. E ali, na minha gestação, o meu pai ficou noivo de uma outra mulher, mesmo sendo casado com a minha mãe. E quando a minha mãe me contou essa história, né, eu ainda muito pequena, eu comecei a compreender algumas coisas que eu não tinha entendimento, porque que eu me sentia assim em relação ao ambiente, a pessoas. E eu vejo que né, hoje eu sou mãe, eu tenho um casal de filhos, e eu vejo que nas minhas 2 gestações, assim, como eu e o meu esposo, Matheus, a gente
ofertou amor, a gente desejou viver aquilo junto, e a gente conversava com eles na barriga, e a gente sempre, mesmo na gestação do Luiz Gustavo, que a gente era muito jovem, muito imaturo em muitas coisas, a gente ofertou o nosso melhor para ele se sentir muito amado quando ele chegasse, né? Mas eu não tive isso desde o ventre da minha mãe, né? Porque era um ambiente muito desafiador, muito difícil para ela, para os meus irmãos, enfim. E aí, aquilo foi... Eu fui levando essa raiz de rejeição durante a minha infância. Aos 6 anos, o meu pai e minha mãe se divorciaram, porque vinham de inúmeras traições, e minha mãe chegou em um ponto que ela não queria mais levar aquele relacionamento. Ela não acreditava até então na restauração, e eles se divorciaram. E aí aquilo reforçou mais uma vez essa rejeição, porque meu pai saiu de casa e foi cuidar de uma outra família, de um filho de uma outra pessoa que não era dele. Então meu pai deixou os seus filhos biológicos para cuidar de filho de uma outra pessoa, e a gente passou por muitas dificuldades financeiras. Muitas vezes a gente não tinha um alimento, muitas vezes a gente não tinha o básico, né? Água, luz. E eram muitas humilhações, luz cortada, e aquilo só me reforçava aquele sentimento que eu tinha de ser rejeitada, né? Falando de mim, eu acredito que os meus irmãos também, né, questionaram isso, tiveram esse sentimento. E isso foi muito difícil para mim lidar, porque em vários ambientes onde eu esperava ser acolhida, o inimigo, ele lutava contra isso, né? Ele queria reforçar que eu era rejeitada. E aí, gente, eu cresci, né? Na minha adolescência, passei por muitos episódios de rejeição em ambiente de trabalho. E, na verdade, eu fui entendendo que eu buscava uma aceitação. Então, muitas vezes, em muitos ambientes, eu deixava de ser eu para poder ser aceita naquele ambiente, porque eu queria sentir, nem que se fosse um resquício, uma coisinha assim de amor, né? E aí conheci o Matheus na minha adolescência. O Matheus foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de entender quem eu era, o meu valor. A família dele, meu sogro, minha sogra, me acolheram muito, né? Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento. E ali eu comecei a aprender o que era uma família funcional, que até então eu vinha de uma família disfuncional, né? O que é um casamento saudável? Não é perfeito, mas saudável, né? E eles me ensinaram muito isso. E a partir dali, em 2014, né, eu já tinha o Luiz Gustavo, já tinha a Manuela. A Manuela, era bebezinha nessa época, a Manuela tinha 6 meses, ali em 2014... foi quando caiu a minha ficha do estado que eu estava, né? Eu tinha um casamento, a gente, graças a Deus, a gente tinha um bom relacionamento, mas assim, eu era mãe, não me faltava nada, mas ainda tinha uma falta, tinha um vazio que eu não entendia do que era. Eu frequentava a igreja, mas eu me sentia angustiada, eu me sentia triste, e eu buscava isso na comida. E a comida era o que me preenchia. E aí vinham os episódios de compulsão. E aí veio aonde veio a obesidade. E aí eu me olhava no espelho e me sentia rejeitada. Me sentia rejeitada pelo meu esposo, que nunca me rejeitou por eu estar acima do peso, mas eu me sentia dessa forma. Nos ambientes, eu queria me esconder das pessoas, né? Eu não queria ser vista, porque... eu falava assim, meu Deus, eu era uma criança, uma adolescente magra, e agora as pessoas me encontram na rua, e era exatamente isso que acontecia. Quando alguém conhecido me encontrava, tinha amigas de infância que perguntavam, Tati, o que aconteceu com você? Né? E aquilo só reforçava aquele sentimento que eu tinha de rejeição, de, eu não sou aceita, né? E quando eu decidi, né, a começar esse processo de emagrecimento, foi ali que eu comecei a entender quando tudo começou. Então, às vezes, quando a gente está passando por algo difícil, ou
como eu falei, a gente tem um comportamento em determinadas situações, a gente leva aquilo no automático. Eu levava a compulsão alimentar no automático. Porque eu tô ansiosa porque eu tô em casa, e eu tô com 2 crianças pequenas, uma bebê que não dorme, uma criança de 3 anos, e é isso que tá me levando a comer compulsivamente, né? E eu não queria entender o porquê que eu tinha aquele tipo de atitude, né? E eu só fui entender isso quando eu vi que aquilo fugia da normalidade, que eu precisava de ajuda, mas eu tinha muita resistência, muita vergonha. Então eu comecei ali com a caminhada, e naquelas caminhadas eu pedia muito pro Senhor abrir a minha mente. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu me comporto dessa maneira? Por que eu me sinto assim, né? E foi ali durante um ano menos 40 quilos, e não foi só de estética, porque as coisas que Deus me mostrou naquele período foram fundamentais, foram coisas que realmente começou a fazer a fundação, né? Eu achava que era a coluna, a base, mas ainda não era, né? A base, eu posso dizer para vocês, a coluna, a sustentação, Deus começou a fazer na minha vida agora em 2021, de 2021 para cá. Mas ali eu acredito que foi a fundação, né? Aquela parte, sabe, da construção, quem mexe com construção aí vai entender melhor do que eu, que é onde você vai lá, cavuca, né? Você passa nos terrenos, aí você vê, o pessoal fala, eu tô construindo, aí você passa lá na frente, você não vê nada. Mas o cara já gastou uma grana com fundação e enfim, vários materiais que precisa para fazer isso, né? Eu não sou de construção, mas para quem é, tá me entendendo. Ou você que já fez alguma obra aí, já construiu uma casa, tá me entendendo. E aí, gente, ali muitas coisas foram se tornando claras. Mas aí Deus foi abrindo portas através dessa cura e foi gerando trabalho, e eu comecei a trabalhar com isso. E aí foi onde eu tinha um grupo de mentoria de mulheres, e muitas mulheres foram alcançadas, abençoadas, mudaram realmente seu estilo de vida. E eu achava que aquilo era onde Deus queria me levar. Eu falei, cara, eu cheguei, Senhor, sabe? Cheguei aonde o Senhor queria. Aqui é o ponto máximo, né? Que o Senhor vai me levar e tal. Só que nesse caminho, eu me perdi do caminho, né? Eu fui colocada em um lugar que não era meu. E isso é um problema, né? Porque a pessoa que sofreu muito com a rejeição, ela busca aceitação em tudo que ela faz. E buscar aceitação é muito perigoso, porque você acaba sendo moldada pelas outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A rejeição me fez tirar o foco de Jesus e me moldar de acordo com o que as pessoas queriam que eu fosse, né? Tati, eu acho que seria interessante você fazer tal coisa, e muitas vezes aquilo ia contra os meus próprios valores, e eu comecei a me moldar. E aí foi o que aconteceu comigo ali, como eu já contei, testemunhei nos vídeos anteriores, né? Que Deus me chamou e Ele falou que ia alinhar, e aí tudo foi ladeira abaixo, eu perdi tudo aquilo que eu achava que eu tinha, que era concreto, quando na verdade eu não tinha nada, e eu achava que tinha, mas não tinha, entende? Não sei se você já passou por isso. Mas hoje, olhando para trás, hoje, gente, Deus é perfeito, porque hoje, justamente hoje, eu recebi uma lembrança do Google Fotos de 2 anos atrás, chorando, porque Deus me enviou muitas amigas de oração, e eu sou muito grata por isso, né? Esse processo eu passei, o Senhor me sustentou, mas eu tive muitas intercessoras nessa fase desafiadora da minha vida. Deus tirou muita gente, Deus tirou 90% do que tinha na minha vida de relacionamento, mas os 10% que Deus enviou, gente, olha, não é quantidade, é qualidade. Porque eu precisava de uma oração, eu ligava, eu tava chorando escondida, e eu não queria expor isso aqui dentro da minha casa, né, nem pro meu marido, nem pros meus filhos. Então o meu escape era a corrida, e muitas vezes fiquei dentro do carro ali chorando e pedindo para Deus me ajudar, me sustentar, porque eu não estava entendendo nada, que estava muito difícil. E eu tinha essas intercessoras para compartilhar, para dividir. Quantas vezes oraram para mim por telefone, me mandaram mensagens de fortalecimento.
Por isso que é tão importante hoje eu estar aqui falando com vocês, né? Porque muitas vezes você é essa pessoa hoje, né? Que tá passando por essa fase, que tá sendo rejeitada pelas pessoas que você achou por um instante que iriam te apoiar, que iriam estar do seu lado, né? E você fala, Senhor, mas essa pessoa aqui, poxa, eu achei que ia estar comigo nessa próxima estação. E aí você vê Deus removendo, né? As estacas da sua vida, essas pessoas que você achava que você ia levar até o fim da sua vida, mas você pode ter certeza que Deus, ele não vai fazer de acordo com o que você acha que vai ser feito ou que deve ser feito, ele vai fazer da melhor forma. Então, esse vídeo de hoje é para te dizer que a rejeição não é a sua identidade, não é a sua marca, não é o que as pessoas dizem que você né? Aquilo que Deus diz a seu respeito. O que ele diz sobre você, o que ele fala sobre você, né? Ele mandar o seu único filho para nos resgatar já sinaliza muito, né? Tem ato maior que esse? Para mim não existe. Então vale a pena cada renúncia, cada rejeição, cada período de deserto desafiador, aqueles períodos que você se vê totalmente sem forças, vale a pena. O Senhor te vê, Ele te sustenta aonde você está. Porque às vezes a gente passa por coisas que a gente acha assim, gente, ninguém tá vendo, ninguém tá enxergando que eu tô sofrendo, ninguém tá vendo isso, não é possível. Ninguém tá vendo essa injustiça, eu vou me vingar. Entrega a sua vingança na mão do Senhor, né? Perdoe, libere, seja livre da rejeição, seja ela dos seus pais, da sua parentela, seja de quem for, porque o amor que ele derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele é capaz de curar qualquer raiz de amargura, de rejeição, ele nos ajuda. Um dia você vai olhar e vai falar assim, tudo isso que eu passei fazia parte do plano de Deus. Nada fugiu do controle dele. Pelo contrário, ele ainda usa o que o mal pensou que iria fazer para te destruir, contribuir para o seu bem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.